Nesses anos pesquisando e, de certo modo, enfrentando a extrema-direita brasileira e global, eu conheci muita gente extraordinária, muita gente incrível, mas uma das mais extraordinárias de todas foi a Débora Diniz. Eu já conversei com ela aqui em algumas circunstâncias, tem um vídeo, uma entrevista com ela que eu fiz, se não me engano, em 2019, e depois também ano passado, e a Débora Diniz, ela é uma antropóloga, uma das grandes antropólogas brasileiras, professora da UNB e que em 2018 se viu obrigada a deixar o país, a se autoexilar por causa da perseguição que sofria de fundamentalistas religiosos da extrema-direita representada no Brasil pelo bolsonarismo, né? A causa disso, inicialmente, foi a participação dela no STF, num debate que se deu sobre a descriminalização do aborto. Ela é alguém que defende o aborto legal como questão de saúde pública, na verdade, porque, no final das contas, a defesa da Débora é que as mulheres ricas já têm acesso ao aborto, elas fazem ilegalmente, mas as mulheres pobres não têm acesso a isso. Então, já é um fator de discriminação social profunda e que acaba penalizando mulheres que, bem, levam adiante uma gravidez indesejada porque não tem condições de fazer um aborto mesmo sendo ilegal. Então, é uma defesa que ela faz, é uma luta que ela leva adiante e, justamente por isso, ela foi demonizada pela extrema-direita, que, em grande parte, tem uma pauta de costumes profunda, que tem a ver com, entre aspas aqui, a defesa à vida, mas que, no final das contas, é uma pauta de ódio, de intolerância, de perseguição das pessoas, como eles fazem, né? E como chegaram ao poder através disso também. O que aconteceu essa semana foi que a Débora publicou no Instagram dela uma mensagem, né, um texto lá, que eu vou ler para vocês aqui, para vocês terem uma noção do que ela falou. E isso foi usado pela extrema-direita brasileira para persegui-la mais uma vez, porque são ondas, na verdade, né? Quem enfrenta o Bolsonaro, quem enfrenta a extrema-direita sabe disso, são ondas. Você vai lá, enfrenta a extrema-direita, critica, de repente eles encontram algum ponto de ataque e vem uma legião para te atacar, para te ameaçar. Então foi o seguinte, a Débora Diniz publicou o seguinte texto nas redes sociais. A pauta prioritária de Bolsonaro no Congresso Nacional tem de arma em casa e na rua para mais gente, crianças em ensino domiciliar, perseguição a pedófilos, vantagens para agronegócios, até perseguição aos povos indígenas. A perversidade parece complexa, mas não é. Segue a mesma lógica paranoica do patriarca que amplifica o medo para justificar a truculência. Por isso, armas e pedófilos estão na mesma agenda. O patriarca espalha o pânico para justificar seu abuso de poder, inclusive de ser ele mesmo um violentador sexual de crianças ou mulheres. Esse texto da Débora Diniz não tem nada de extraordinário em termos de conteúdo. Se você ler, por exemplo, o livro do Jason Stanley, que é um filósofo norte-americano, chamado Como Funciona o Fascismo, você vê esses mesmos elementos aqui explicitados pela Débora Diniz no texto do Stanley. Porque o que ele faz, né, o que ele fala, é que esse fascismo, né, essa ideologia fascista, essa mentalidade fascista, ela parte de vários elementos. Um deles é essa noção de lei e ordem, de que o patriarca, né, o líder forte, o Führer, ele vai pôr ordem nas coisas, que ele vai eliminar a criminalidade, que ele vai perseguir bandido, que é bandido bom, bandido morto, ou seja, ele vai arrumar a casa com a força da repressão, com a força da polícia, ou seja, ele promete a lei e ordem. E uma outra força também dessa retórica neofascista, que são vários elementos na verdade, mas são duas forças principais, tem a ver com essa ansiedade sexual. Eu vou ler para vocês aqui o comecinho do capítulo do livro dele sobre esse assunto, né? Diz o seguinte, o Jason Stanley: se o demagogo é o pai da nação, então qualquer ameaça à masculinidade patriarcal e à família tradicional enfraquece a visão fascista de força. Essas ameaças incluem os crimes de estupro e agressão, assim como o chamado desvio sexual. A política da ansiedade sexual é particularmente eficaz quando os papéis masculinos tradicionais, como o de provedor familiar, já estão sob ameaça das forças econômicas. Então, segundo Stanley, a questão sexual, a questão de costumes, como eu falei aqui, ela é central para o fascismo. Porque, gente, vamos separar as coisas aqui. Uma coisa é a pauta econômica bolsonarista, né, na figura do Paulo Guedes. São as propostas, as políticas públicas que eles adotam. Isso é crucial, isso, de certo modo, é a base que sustenta o bolsonarismo nesse sentido de que são as forças econômicas, os capitalistas, as elites econômicas, os empresários que ainda apoiam o Bolsonaro e que ainda o mantêm de pé.
Se essas forças se afastam de um político, o político rui e cai. Então essa é a base de suporte do bolsonarismo, porque na população, boa parte dos brasileiros já está horrorizada com o Bolsonaro. Então esse é o sustentáculo, esse é o alicerce de qualquer político, na verdade, não apenas do Bolsonaro. Porém, a base de suporte emocional, aquilo que levou muita gente a votar no Bolsonaro, não foi essa parte econômica, porque o eleitor médio nem sequer se importa com isso, nem sequer compreende as dimensões disso. O que sustenta um político, o que sustenta uma agenda política, são os valores morais que esse político representa. São os valores morais que ele propaga. Então, o Bolsonaro conseguiu agregar o eleitorado em torno dele com base nessa pauta de costumes. Embora a pauta econômica seja o alicerce, o que convence o eleitor não é isso. O que convence o eleitor é olhar um líder, é olhar o representante e achar: essa pessoa aqui está defendendo os meus valores, essa pessoa aqui está defendendo as minhas crenças, as minhas convicções, essa pessoa aqui é um espelho das minhas ideias. Então muita gente se viu no Bolsonaro como alguém que defendia o cidadão de bem, o trabalhador brasileiro, por incrível que pareça, que defendia a família tradicional brasileira. Então muita gente se viu representada porque o Bolsonaro também reuniu forças como os evangélicos, como a ala tradicionalista católica, essas pautas de costume. E que tem a ver, em parte, com essa noção de lei e ordem, ou seja, eu sou um líder forte e eu vou arrumar a casa no Brasil, eu vou acabar com a violência urbana, com base na violência, que é o que ele dizia, é o que ele pregava, violência se combate com violência, é o que ele falava, e com base também nessa pauta moralista e, em grande parte, religiosa, de enfrentamento a certa degeneração, entre aspas aqui, sexual e cultural. A noção de degeneração ela é muito crucial para esses neofascistas ou para a extrema-direita, porque tudo parte de uma cruzada espiritual, intelectual e cultural contra quem quer destruir a civilização ocidental. E você encontra esses elementos não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na extrema-direita europeia também. Há uma noção de cruzada, de templários, defendendo os valores da civilização. Então, a esquerda, por exemplo, ou a oposição a esses grupos, eles são os degenerados. Eles são degenerados morais, degenerados sexuais, são aqueles que querem destruir a civilização. Esse embate moral, esse embate cultural, esse embate de costumes é central para a extrema-direita. Isso não é cortina de fumaça, isso não é desvio das pautas, isso é aquilo que unifica as pessoas. Então, o que a Débora Diniz criticou ali, o que ela expôs nesse texto, né, falando das armas, dos pedófilos, do agronegócio, dos indígenas, ela está reunindo aqui todos os elementos que são sustentáculo, tanto o alicerce fundamental, que são as elites econômicas, os industriais, os empresários, que mantêm o bolsonarismo ainda de pé, junto com a pauta de costumes, que é o que mantém a legitimidade moral desse governo. Que é o que faz com que muita gente, ainda uma parte grande dos eleitores, né, 20 e poucos por cento, 30% do eleitorado, ainda olhe para o Bolsonaro e se veja ali representado. Que tem a ver com essa pauta de costumes. O que ela falou ali é muito parecido com o que fala o Jason Stanley, por exemplo, no livro dele Como Funciona o Fascismo, e é justamente aquilo que a gente tem reforçado em inúmeros vídeos aqui. Como essa base cultural, essa base moral, essa base de costumes é fundamental para Damares, por exemplo, para os evangélicos e para o bolsonarismo. Ela não disse nada de extraordinário ali, ela não disse nada fora daquilo que a gente já sabe há muito tempo, na verdade, que a gente tem repetido aqui exaustivamente. Que é a questão ideológica, no final das contas, né? É a ideologia que motiva esse governo. Ela publicou isso e o que aconteceu? A palavra pedófilo saltou na tela, né? Porque justamente, como diz o Jason Stanley ali, a questão sexual, a ansiedade sexual, ela é gritante para essas pessoas. Elas veem estuprador, pedófilo, elas veem qualquer coisa que tenha a ver com sexualidade. A Damares, por exemplo, alguém que se horroriza, né? Só fala de sexo, na verdade, né? É a pastora que só fala de sexo. Tudo tem a ver com sexo. Então, falou de sexualidade, é uma coisa que já horroriza, escandaliza os bolsonaristas e a extrema-direita brasileira. E daí o que acontece? O jornal curitibano Gazeta do Povo publica um artigo atacando a Débora Diniz, né? Manchete: ativista pelo aborto, Débora Diniz acusa Bolsonaro de perseguição a pedófilos. Então você tem aqui, nessa manchete, dois elementos que já têm a ver também com essa ansiedade sexual. Uma delas é que as mulheres possam optar pelo aborto, ou seja, a autonomia da mulher em relação ao patriarca já é uma disputa dentro do patriarcado, que as mulheres queiram escolher o que fazer com seus corpos, que as mulheres queiram escolher seus destinos. Isso é uma afronta a esse modelo patriarcal, que é o modelo tradicional da cultura civilização judaico-cristã.
Vale ressaltar isso, né? Então, assim, palavra aborto e depois pedófilo. Você tem aqui os dois elementos que disparam alertas na cabeça do bolsonarista, né? Que disparam alertas na cabeça da extrema-direita. E eles reproduzem o texto dela. Em seguida, algumas horas depois, quem vai e retuita isso? Quem vai e compartilha essa notícia? O próprio presidente, o próprio Bolsonaro. E aqui a gente tem uma outra questão, né, que é um outro elemento também da extrema-direita, que é aquilo que se chama de dog whistle politics, que é a política do apito para cachorro, né, que é quando um político ou quando uma figura pública, uma personalidade pública da política, manda um sinal para os seus seguidores, manda um sinal para os seus apoiadores, que pode ser uma mensagem implícita para essas pessoas, mas também pode ser um direcionamento dos ataques, né? Olha só, esse é o alvo agora. Olha só, essa pessoa aqui está na reta, vamos lá. E isso é feito muito na internet, né? Na verdade, a internet ela funciona basicamente com dog whistles, né? Você tem lá uma figura, ele vai lá e marca uma pessoa, põe o nome de alguém, põe a foto de alguém, e daí você tem toda a legião de seguidores que vão atacar essa pessoa. Então, quando o Bolsonaro, alguém com milhões e milhões de seguidores no Twitter, vai lá e compartilha esse texto, compartilha essa manchete, compartilha a foto da Débora Diniz, o que acontece é milhares e milhares de pessoas vão perseguir mais uma vez, mais uma onda de perseguição contra Débora Diniz. Alguém que já está, como eu disse, no exílio por causa da perseguição desses fundamentalistas religiosos, dessas pessoas fanatizadas, que incluem bolsonaristas, mas não apenas isso, né? Inclui também religiosos. Por exemplo, alguém que estava encampando uma verdadeira cruzada contra Débora Diniz era o youtuber Bernardo Kister, alguém que repetidas vezes também fazia isso, né? O dog whistle, manda lá o sinal, vão lá e ataquem a Débora Diniz. E ela recebeu ameaças de morte, recebeu imagens pornográficas, recebeu todo tipo de conteúdo de ataque contra ela. Inicialmente, a Débora Diniz pediu para que as pessoas não falassem sobre esse assunto e continuassem enfrentando o Bolsonaro nas pautas que realmente o atingem, né? Que tem a ver com o auxílio emergencial, tem a ver com os filhos dele, com o leite condensado, ou seja, todos os escândalos que envolvem o Bolsonaro, que tem a ver com essa estrutura, na verdade, com essa base de suporte que é a elite. Então, se você ataca essa base, quem sabe a elite comece a se arrepender e abandone o bolsonarismo. O que não sei se vai acontecer tão cedo, na verdade. Então, inicialmente, ela falou, não me defendam porque não adianta. Porque, no final dos contos, o que importa não é o conteúdo. De fato, não é o texto que ela publicou, que não quer dizer nada extraordinário, no final dos contos, como eu disse, é justamente a explicitação dessa pauta moral e de costumes do bolsonarismo. Não é novidade. O que ela diz ele não tem nada de desconhecido, mas tem a ver com esse desvio. É quando algo que não é a cortina de fumaça, que é a pauta de costumes, se torna um desvio de outras coisas mais cruciais. Então ela diz, não me defendam. Só que isso foi escalando, foi aumentando. Então ontem saiu um artigo no El País, que é o jornal no qual também a Débora publica, uma reportagem escrita pelo Gil Alessi e com a manchete a nova armação das redes bolsonaristas para insuflar o ódio contra Débora Diniz, e explica esse caso, explica essa situação. Como eu disse aqui, essa é uma tática habitual deles, na verdade, né? É uma tática de intimidação, é uma tática de você fazer essa distinção de caráter, né? Olha só, nós somos os puros, nós somos os cristãos justos, honestos, nós somos o cidadão de bem, e essa pessoa aqui é a degenerada, essa pessoa aqui é a abortista, essa pessoa aqui é quem quer destruir a nossa civilização. Então eles fazem essa distinção, que é também o subtítulo do livro do Jason Stanley, né? A política do nós contra eles. Como o fascismo parte dessa distinção. Nós, os puros, estamos enfrentando os degenerados. Nós, os puros, estamos enfrentando, sabe, a corrupção. Ou seja, eles elegem seus inimigos, que são todos que não fazem parte do grupo deles, basicamente. Eles elegem seus inimigos e ficam nesse confronto. Justamente porque o ódio tem essa força de canalização de energias, né? Reúne as pessoas. É muito mais fácil você reunir as pessoas em torno de o ódio contra alguém do que você reunir as pessoas em torno da solidariedade por alguém, pelo amor a alguém. Mas o que eu quero fazer hoje aqui é expressar o meu apoio à Débora Diniz, a solidariedade a ela, porque de fato a gente tem acompanhado a trajetória dela aqui há muito tempo, né? E a gente vê essas ondas de ódio, a gente vê essas ondas de intolerância, e ela é uma pessoa que compreende como funciona essa máquina, né? Alguém que estuda essa máquina de intolerância, é alguém que tem a informação de como isso funciona, então deve ser desesperador você ver toda essa legião de pessoas te atacando e você não poder fazer muita coisa, porque você é um indivíduo, né? Um indivíduo contra uma legião de ódio. Então, eu quero expressar aqui meu apoio a ela e reafirmar o nosso compromisso, né? Apesar disso, apesar dessa máquina de destruição das pessoas,
de carreiras, do psicológico das pessoas também, né, do emocional das pessoas. Apesar disso, a gente vai continuar aqui todos os dias confrontando esse tipo de intolerância, essa mentalidade neofascista, que é isso na verdade, né, como resume o Jansen Stanley aqui. E há controvérsia também sobre isso, né, tem historiadores que preferem não adotar o fascismo como um termo atual, né, que é um fascismo histórico, tem outros pesquisadores que veem essa trajetória desde o fascismo até hoje, cada um pensa de um modo, mas de fato você tem todo um elemento, toda uma retórica fascista, em essência, que adota certos elementos e que são usados contra seus opositores. E isso, reforço, não é cortina de fumaça. Esse elemento ideológico ele é central para o bolsonarismo, é central para a extrema-direita, é central para o trumpismo, é central para reunir as pessoas em torno do ódio. Então, força, Débora Diniz, a gente está ao teu lado aqui. Esse momento, eu imagino, vai passar, assim como passou o fascismo também, assim como passou o nazismo, esse momento vai passar, mas não é fácil ter que lidar com esse tipo de ódio, essa energia negativa o tempo todo. Então, é isso. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história aí, se vocês acompanharam isso, né? Se desenrolou no final de semana isso, se vocês viram essa história. O que você pensa sobre essa pauta de costumes que eles adotam, né? Se vocês observam isso na sua família ou em amigos que defendem o Bolsonaro, se vocês veem esse elemento de agregação através do ódio, me diga no comentário aí embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Confira o meu curso no ICL sobre escrita e narrativas. A gente vai para a 4ª aula amanhã, então dá tempo de você ainda assistir as 3 aulas anteriores, estão gravadas lá. É ao vivo, quarta-feira de manhã, mas depois fica gravado. Se torne um aluno lá e confira meus livros sobre o Bolsonaro, no qual eu falo muito sobre a ideologia bolsonarista, sobre esse elemento neofascista na política bolsonarista e também sobre Jesus histórico, Rei de Judeus, que mostra a oposição também entre essa mensagem de ódio dos cristãos, entre aspas, hoje, e a mensagem de amor de Jesus, e isso no século I. Então é isso, um abração para vocês, se cuidem e até mais. Tchau!